Aleluia. É, Senhor, glória. Aleluia. Amados, recebam a paz do Senhor Jesus. Por gentileza, poder vos assentar por um momento. Quero aqui glorificar a Deus, magnificar os céus, por essa tão rica oportunidade de estar pela primeira vez adorando a Deus com esta igreja maravilhosa. Glorificar a Deus pela vida do nobre amigo, pastor Roberto, obrigado pela honra do convite. Sou teu servo, sigo o Senhor nas redes sociais, e Jesus um dia estabeleceu um princípio, dizendo que o servo nunca será maior do que o seu mestre. Estou aqui nas condições de servo e para mim é uma honra. Muito obrigado, Deus continue abençoando o Senhor, família, o ministério, em nome de Jesus. Quero também registrar aqui a minha gratidão ao anjo da igreja, pastor Tony, que não está presente, mas representado na pessoa da sua digníssima irmã Luzinete. Deus abençoe. Registro aqui a minha gratidão ao anjo da igreja, agradecer pela vida da senhora. Deus continue abençoando toda a família, o ministério. Cada pastor que nos recebeu com todo carinho, com toda honra, Deus em Cristo continue vos abençoando em nome do Senhor Jesus. Trago saudações do meu pastor, pastor Benedito Pereira, minha pastora, minha líder, minha mãe, a irmã Cláudia. Ela manda saudações também, o meu pastor, aos pastores e a toda a igreja. Quantos recebem a paz dos meus pastores, digam amém. Também trago saudações da minha esposa, a missionária Mayra. Ela não pôde vir, ela está se recuperando de uma cesariana. Nasceu o nosso primogênito, o Enzo. Irmãos, não é sendo pai babão não, mas pensa numa criança linda, linda. Também a mãe é japonesa e o pai é negão. Os irmãos imaginam que coisa maravilhosa. Meu filho, e ela está se recuperando, mas ela disse: nego, vai lá, deixa Deus te usar, estarei aqui na intercessão. E ela manda saudações a toda a igreja. Amém? Amados, por favor, todos que trouxeram o seu exemplar bíblico, acompanhe-me na leitura, um texto muito conhecido, na carta de Paulo aos Efésios, do seu capítulo 6. Carta de Paulo aos Efésios, do seu capítulo 6, versículo 10. Propósito de revestimento espiritual. Aleluia. Nós sabemos que estamos vivendo dias difíceis. Na verdade, nós estamos numa batalha espiritual contínua. Não para. Porém, estamos perto do maior evento esperado pela igreja de Cristo, que é o arrebatamento da igreja. E essa batalha espiritual, essa guerra espiritual, ela tem se intensificado. E para resistirmos, é preciso estarmos revestidos de toda a armadura de Deus. Infelizmente, vale ressaltar que temos visto muitos dos nossos irmãos, amigos, companheiros, que têm sido alvejados. Mas, porém, Deus nos levantou para curar, para resgatar, para ajudar e para interceder. Então, nessa noite, tenha certeza que no encerramento desse propósito, é noite de nós nos revestirmos. Embora nós temos a certeza, a plena certeza, do que Deus disse a Moisés, e Ele também diz para esta igreja, que nós devemos apenas ficarmos quietos, tranquilos, porque nessa peleja, ela não é nossa, a peleja é do Senhor dos Exércitos, e Ele está guerreando a favor de alguém nessa noite. Quem acredita nisso? Capítulo 6, versículo 10,
A seguir, carta de Paulo aos Efésios. Todos encontraram, digam amém. Diz a palavra do Senhor, qual nos traz aqui a epígrafe e a armadura de Deus. Amém? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quantos podem glorificar a Deus por essa palavra? Amados e queridos irmãos, nós estamos diante de um texto muito conhecido, escrito pelo apóstolo Paulo, essa carta, essa epístola, que é enviado aos irmãos, à igreja que está na cidade de Éfeso. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, segundo a história, ele vai escrever essa epístola aproximadamente entre o ano 61 e 63 depois de Cristo. Nesse período, o apóstolo Paulo, ele está preso em Roma, e ele fica preso 2 anos em Roma por causa do evangelho. Nesse período, Paulo, ele não pode estar no campo missionário, ele não pode visitar os irmãos, ele não pode visitar a igreja, ou as congregações que ele, por intermédio do Espírito Santo, implantou no campo missionário. Porém, agora o apóstolo Paulo, ele vai escrever. E nesse período em que Paulo, ele está preso, ele vai escrever para a igreja de Éfeso, ele vai escrever aos Colossenses, ele vai escrever também aos Filipenses, e por final, nesse período, ele também escreve a carta a Filemon. Nós sabemos que nesse período em que Paulo, ele está preso, ele recebe a informação de alguns acontecimentos, de algumas batalhas espirituais, por que não dizer até mesmo alguns esfriamentos espirituais que está ocorrendo na igreja de Cristo, que está situada na cidade de Éfeso. Nós sabemos que a igreja que está na cidade de Éfeso, Paulo, ele fundou na sua primeira viagem missionária a Roma. Quando Paulo chega na cidade, eu quero assim conjecturar que ele se depara com toda espécie de deuses, uma vez que, segundo a história, era a capital da idolatria, havia um misticismo religioso em Roma, em Éfeso, havia uma mistura de crenças, de fé, de deuses, e Paulo se depara com todo tipo de deuses, deuses esses que tinham olhos, mas não viam, tinham boca, mas não falavam, tinham mãos, mas não podiam se mover, tinham os pés, mas dependiam dos seus fiéis para serem carregados. Agora Paulo chega em Éfeso pregando um Deus que, segundo escreve o profeta Isaías, que esse Deus, ele tem mão e as suas mãos não estão encolhidas para que não possa salvar.
Paulo vem anunciando um Deus que, segundo o mesmo profeta messiânico, esse Deus, ele tem ouvidos, e os seus ouvidos não estão tapados para que não possa ouvir. Paulo vem apresentando um Deus que, segundo a revelação que João, ele teve em Pátimos, esse Deus tem olhos, e os seus olhos são como chama de fogo. Ele tem pés, e os seus pés são como latão reluzente, e é esse Deus que essa igreja adora, e é esse Deus que essa igreja enaltece. Tem alguém que já sentiu a presença desse Deus nessa noite? Tem alguém que já falou com Ele hoje? Tem alguém que já adorou o nome dEle nesta casa? E quando Paulo chega na cidade de Éfeso, a história vai dizer que, com a ajuda de um casal de obreiros, Átila e Priscila, ele funda ali, naquela cidade, a igreja do Senhor. Meus irmãos, nós sabemos que, segundo a história, havia na cidade de Éfeso, naquele período, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o templo levantado a uma das maiores divindades de Roma naquela época, conhecida como a deusa Diana, que era a deusa da sensualidade. Segundo diz a história, que acreditava-se em Roma que Diana foi uma deusa que nasceu de uma mulher virgem, e pelo fato de, segundo a literatura, a sua mãe ter sofrido para dar à luz a Diana, então Diana era uma deusa que era contra o casamento, os princípios do matrimônio. A história vai dizer que ali em Roma havia um templo levantado à deusa Diana, um templo com aproximadamente 20 metros de altura. Dentro desse templo havia aproximadamente 127 colunas. A história vai dizer que em cada coluna havia uma sacerdotisa, e diz a literatura que aquelas sacerdotisas que estavam ali, em cada coluna do templo, muitas delas eram enviadas para aquele lugar, ainda quando meninas. As famílias entregavam, ainda quando meninas, com a idade de 13 anos, acreditando que seriam prósperos, e ali, aquelas sacerdotisas, elas eram oferecidas aos estrangeiros que vinham a Roma exportar também, importar os seus produtos, uma vez que Éfeso é uma cidade portuária, e havia ali uma liturgia, uma prostituição. A história vai dizer que muitas das vezes alguma daquelas sacerdotisas chegavam a gerar filhos, mas quando as crianças nasciam, eram sacrificadas no altar que havia dentro do templo da deusa Diana. E quando a igreja de Cristo nasce na cidade de Éfeso, há uma batalha espiritual muito grande, porque havia uma mistura. Muitos estrangeiros que vinham para Éfeso resolviam habitar ali, e quando eles vinham, eles traziam as suas crenças, as suas fé, os seus receptivos deuses, fazendo com que na cidade havia um misticismo religioso, uma mistura de cultura, uma mistura de povos. Mas a igreja de Cristo vai crescendo em Éfeso, porém, na proporção que a igreja de Cristo vai crescendo, dentro do que entendemos como uma batalha espiritual, vão se levantando também falsos mestres, falsos líderes, falsos doutores, filósofos, que vinham com o propósito de contaminar, aleluia, a sã doutrina, de contaminar o evangelho, a ponto de que certa via, Paulo recebe a informação que havia uma sonolência espiritual no meio da igreja. Paulo percebe que a igreja está dormindo espiritualmente, no ponto em que ele vai escrever: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos,
Porque alguém que dorme não tem ação voluntária, alguém que dorme não tem vontade própria, e agora a igreja está espiritualmente dormindo. Mas Paulo, ele vem com uma palavra de despertamento, dizendo: desperta tu que dorme, e Cristo te esclarecerá. Meus irmãos, vale ressaltar que ao analisarmos a carta de Paulo aos Efésios, ou à igreja que está em Éfeso, nós vamos encontrar no seu contexto em geral, 3 matérias teológicas. Primeira matéria, cristologia. Segunda matéria, eclesiologia. E a terceira matéria, pneumatologia. Se nós observarmos do capítulo 1, Paulo fala das bênçãos espirituais que temos em Cristo. No capítulo 2, Paulo fala sobre a graça de Deus que nos salva, que nos alcançou, que nos transforma. Ele lembra que estamos aqui, que ele é apóstolo, não por mérito, mas pela graça. Ele lembra que a igreja está de pé, não por mérito, mas pela graça. O que é a graça? Favor não merecido. Um dia nós não merecíamos, um dia estávamos distanciados. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, mas a graça de Deus nos alcançou. Não merecíamos, estamos aqui hoje, não é porque somos melhores, estamos aqui hoje, não é porque somos bonzinhos, mas é porque o favor não merecido de Deus nos alcançou. Oh, meus irmãos, acabamos de passar um período de pandemia. Quantas pessoas partiram para a eternidade? Infelizmente, alguns partiram sem Cristo, outros partiram com Cristo, mas você venceu. Quantas pessoas aqui não testaram positivo? Existem pessoas aqui que talvez o médico olharia e dizia: se você testar positivo, você não vai sobreviver, você não vai aguentar, mas você venceu. Pessoas aqui que já sofreram todo tipo de tentativa de Satanás para tragar a sua vida, mas você chegou até aqui. Sabe por quê? A graça de Deus está sobre a sua vida. Por isso que a palavra do Senhor vai dizer que a misericórdia do Senhor, ela é a principal causa de nós não sermos consumidos. Permita-me liberar algo da parte de Deus para alguém aqui. Satanás armou o laço, mas Deus disse: não toca, porque a minha graça está sobre ele. A morte tentou te tragar, mas Deus disse: não vai tocar, porque a minha graça está sobre ela. Quem recebe essa palavra é o favor de Deus que está sobre a nossa vida. Se olharmos para o capítulo 3, Paulo fala do mistério oculto em Deus, revelado pelos profetas e pelos apóstolos, e nós precisamos entender que esse mistério, a qual Paulo retrata no capítulo 3, é a igreja de Deus no Antigo Testamento. No capítulo 4, Paulo ele fala acerca da unidade dos dons, aleluia. Ele fala acerca da liderança, e ele fala de um assunto primordial para a igreja. No capítulo 4, ele fala sobre a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. No capítulo 5, Paulo fala das obras das trevas, ele fala das obras da luz, ele fala que devemos ser cheios do Espírito Santo. No capítulo 5, do versículo 19, o mesmo vai falar: falando entre vós
com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor nosso Deus. Vale ressaltar que no versículo 18 ele vai dizer: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, aleluia, mas enchei-vos do Espírito do Senhor. É evidente que quando o apóstolo Paulo ele fala não vos embriagueis com vinho, isso não se aplica apenas no contexto literal. Paulo está falando de não devemos alimentar aquilo que traz contenda, aquilo que traz dissensão, porque a meta do diabo é dividir para dominar, a meta do diabo é colocar picuinha, a meta do diabo é colocar a contenda, mas o Espírito Santo de Deus, ele dissipa toda a contenda. O Espírito Santo de Deus, ele dissipa toda a artimanha de Satanás, e Deus está dizendo para essa igreja nesta noite: enchei-vos do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito Santo. Permita-me dizer aqui, senhoras e senhores, Satanás, ele não respeita a formação teológica, Satanás, ele não respeita carro do ano, ele não respeita roupa bonita, ele não respeita uma voz exuberante, mas ele não resiste diante de uma igreja cheia do Espírito Santo. Oh glória! E nessa noite Deus está dizendo para nós: enchei-vos. Olha o que Jesus falou para os seus discípulos: eu irei para o Pai, mas não vos deixarei órfão, vos enviarei outro Consolador, que estará convosco até a consumação do século. Na aplicação, Jesus está dizendo: o Espírito Santo, ele estará convosco hoje, amanhã, depois vem a crise, mas você vai vencer, porque o Espírito Santo está sobre você. Vem a enfermidade, mas você vai vencer, porque você está cheio do Espírito Santo. E cadê a igreja que quer sair daqui nesta noite cheios do Espírito Santo de Deus? Oh glória! No capítulo 6, Paulo está falando sobre as armaduras de Deus. A partir do versículo 10, todos nós sabemos que quando Paulo ele escreve para a igreja de Éfeso, do versículo 10 ao 18, ou melhor, do versículo 10 ao 20, tratando da armadura de Deus, ele está analisando um soldado romano, uma vez que o mesmo está em prisão domiciliar, porém está algemado, acorrentado a um soldado romano. E Paulo, olhando para aquele soldado, ele começa a conjecturar, e ele começa a entender a importância de estar revestido. Aleluia! A primeira coisa que vale enfatizar, se Paulo ele fala acerca da armadura de Deus, a mensagem primordial que ele quer passar é: estamos em guerra, estamos em batalha contínua. Você talvez não tenha noção, mas enquanto você dorme, há uma batalha no mundo espiritual. Quando acordamos, nós vamos para o trabalho, vamos para a faculdade, aonde você anda, há uma batalha espiritual. E Paulo, ele traz a importância de estarmos revestidos da armadura de Deus. Por que da armadura de Deus? Porque no campo espiritual não é a minha força física, no campo espiritual não é o meu recurso, no campo espiritual não é a minha formação acadêmica, no campo espiritual eu só vou sobreviver se estiver revestido da armadura de Deus. E é isso que Paulo quer que os irmãos que estão em Éfeso, que a igreja que está em Éfeso entenda.
Uma vez que dentro desse contexto, nós podemos entender que existe uma batalha espiritual, porém, toda batalha espiritual, ela reflete no mundo físico. Ela acontece no mundo abstrato, porém, ela reflete no mundo físico. Ou melhor dizendo, toda batalha espiritual, ela tem por resultado final no mundo físico. Quando alguém te persegue, quando alguém te entristece, quando as coisas vão dando errado, muitas das vezes nos falta percepção espiritual. Muitas das vezes nos falta sensibilidade espiritual para entender essa depressão que tenta te amarrar, essa angústia que tenta te parar, esse desânimo de vir para a casa do Senhor, parece que veio amarrado, obrigado, rastejando. Tudo isso é reflexo de uma batalha que está acontecendo continuamente no mundo espiritual. E nessa batalha, nós já sabemos quem é que vai sair vencedor nessa noite. Não, eu vou repetir. Essa batalha, nós já sabemos quem é que vai sair vencedor nessa noite. Oh, glória! Então Paulo, ele vem trazendo a importância de nos revestirmos de toda a armadura de Deus. Aí ele vem no versículo 11 dizendo: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. No 12, porque não temos que lutar contra a carne e nem sangue, uma vez que há uma divisão na igreja que está em Éfeso, uma vez que há um conflito, um confronto por diferentes ideias, diferentes opiniões. Já percebeu que o diabo, ele é aproveitador de ocasião? Muitas das vezes, por você pensar diferente de mim, o diabo quer me convencer que você é meu inimigo. Muitas das vezes, por você, aleluia, ser diferente, cantar diferente, falar diferente, andar diferente, o diabo, ele quer implementar no meu coração que você é meu inimigo. Aleluia, me perdoe pela sinceridade, meus irmãos. Quantas das vezes nós observamos dentro do contexto evangélico uma briga, uma divisão, aleluia, essa batalha que se intensifica no mundo espiritual, refletindo quando, aleluia, eu tenho diferença ou indiferença com você. Mas Paulo, ele vem lembrando que essa batalha não é contra a carne e nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestial. É bem verdade e é evidente que a aplicação dos lugares celestiais, ele está dizendo, não é no mundo físico, é no mundo abstrato. O meu inimigo não é o meu vizinho que às vezes coloca aquela música perturbadora no último volume para tirar minha paz. O meu inimigo não é o meu companheiro de trabalho que faz de tudo para puxar o meu tapete. O meu inimigo não é aquele que falou mal de mim, que me vendeu, que me criticou, mas o meu inimigo são os demônios que agem na vida dele, que agem na vida dela. Permita-me dizer que agem na língua do fofoqueiro, mas nesta noite nós vamos mirar a nossa arma contra as potestades e principados, e no nome de Jesus, toda a potestade que tem se levantado contra a sua casa, contra o seu filho, contra a sua família, contra o teu casamento, cai por terra hoje, em nome de Jesus, porque há um exército aqui neste lugar. Eu vou repetir, há um exército neste lugar, revestido de autoridade, revestido de autoridade,
autoridade. Jesus falou para os seus discípulos: eu vos dou autoridade, oh glória, eu vos dou autoridade, aleluia. Então nessa noite, receba a autoridade para guerrear no seu lar, para guerrear na sua empresa, para guerrear na vizinhança. Receba a autoridade de Deus nessa noite, pelo poder da palavra. Eu fico triste quando eu entro na rede social e eu vejo crente brigando, se desentendendo por causa de opinião política. Aleluia. Eu fico triste quando eu vejo as pessoas se desentendendo por causa de time. Eu fico triste quando eu vejo pessoas se desentendendo por causa de placa, de denominação, por causa daquilo, por causa daquilo outro. Enquanto isso o diabo está agindo, aleluia. Enquanto isso o diabo está destruindo. Enquanto nós brigamos, aleluia, no mundo físico, o diabo está dizendo: é isso que eu vou fazer, é isso que eu quero. Só que um dia, Jesus, ele operava os seus sinais, quando os fariseus falavam: tudo isso que ele faz, aleluia, é pelo príncipe dos demônios. Há um demônio mais forte nele, que repreende, ou que tira, ou que expulsa os menos fortes, ou os mais fracos. Aí Jesus olha e diz assim: o reino dividido, ele não pode subsistir. Ou seja, Jesus está dizendo: um exército só vence se estiver unidos. O exército só vence se estiver unidos. Nós só vamos vencer, igreja, se nós estivermos unidos. Uma potestade tem tentado acabar com esse país. Uma potestade tem tentado tirar a autoridade da igreja. Uma legião demoníaca se instalou nos três poderes para tentar envergonhar a igreja. Só que a igreja está unida. Só que a igreja está de joelho, oh glória. A igreja está se revestindo. Não é brigando que nós vamos vencer, não é discutindo, é no joelho, é se revestindo de autoridade, oh glória. O Brasil ainda tem jeito, a nação ainda tem jeito, porque existe um exército poderoso que não luta com as armas materiais, mas que luta com as armas espirituais. Aleluia. E Paulo está enfatizando que essa batalha não é contra a carne e nem contra o sangue. Meus irmãos, eu não vou revelar a minha idade é um segredo nacional, mas obrigado pelos 18 anos de idade. Mas eu me recordo que quando meus pais se converteram ao Evangelho, em 96, havia um pastor, um ancião, já dorme no Senhor, mestre, e ele contava uma visão que ele teve certa via. E nessa revelação em sonho, melhor dizendo, ele disse que via 2 soldados que lutavam contra um dragão. E ele contava nessa revelação em sonho que aqueles 2 soldados lutavam contra o dragão. E de repente o dragão estava quase cedendo, quase no chão. Quando eles estavam quase vencendo, um olhou para o outro e perguntou assim: você é de que exército? Ele disse: eu sou de tal. E você? Eu sou de tal. Exército oposto, porém o mesmo propósito. Quando ambos perceberam que eram de exércitos diferentes, começaram a lutar um contra o outro. Aí na revelação, ele disse que de repente o dragão, enquanto eles lutavam um contra o outro, o dragão se fortalecia e tragava os 2. Só que hoje Jesus está dizendo: a igreja é mais que vencedora. Você é mais que vencedor, oh aleluia.
porque é unidos na oração, é unidos no propósito que nós vamos vencer essa batalha. Deixa eu correr para concluir. Então o apóstolo Paulo, ele enfatiza no versículo 12, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados. Deixa eu correr, no versículo 13, ele começa a citar alguns itens importantes, aleluia, e indispensáveis para o soldado de Cristo. Ele disse: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficais firmes. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo: tem dia, vai chegar o dia que essa batalha vai se intensificar. Todos nós temos o dia mau na nossa vida, todos nós temos aquele dia em que você vai olhar e vai dizer: Deus, eu não vou aguentar. Todos nós vamos ter aquele dia em que nós vamos sentir que estamos sem chão, que o céu caiu sobre nós. Todos nós teremos o dia em que essa batalha se tornará mais intensa. Vai bater o desânimo, vai bater a angústia, até porque eu não estou pregando para máquinas aqui, eu estou pregando para seres humanos, dotados de sentimentos. E há momento nessa batalha que, quando o dia mal chega, pastor Roberto, ao desânimo, ao medo, à insegurança, mas o apóstolo Paulo está dizendo: se você estiver revestido, você vai passar pelo dia mal. E permita-me conjecturar que, ao passar o dia mal, você vai cantar igual o irmão Lázaro: eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. Eu vou passando pela luta, dando glória a Deus. Você vai olhar para trás e vai dizer: valeu a pena perseverar, valeu a pena. Mas para isso nós temos que estar revestidos. Vamos então ao versículo 14: estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Nesse versículo 14, Paulo cita dois itens importantes. Ele cita acerca do cinto e ele cita acerca da couraça. A couraça, aleluia, ela cingia o soldado, aleluia, protegendo o seu coração e alguns dos seus órgãos, principalmente o coração. Ela era feita de couro, aleluia, para proteger de qualquer golpe que pudesse atingir o coração ou um dos seus órgãos. E quando nós falamos do coração, nós não falamos desse, aleluia, desta bomba que está aqui dentro bombeando sangue. Quando nós falamos do coração, nós falamos de sentimentos, aleluia. O apóstolo Paulo está dizendo: blindagem dos nossos sentimentos. Deus nessa noite está dizendo que Ele está guardando, protegendo o nosso coração de sentimentos opostos, sentimentos de inferioridade, aleluia, sentimentos, aleluia, de desânimo, sentimentos de angústia, de rancor, marcas, cicatrizes que trancaram o seu coração e tem gerado dentro de ti esse sentimento mal. Talvez o seu coração, o seu sentimento foi ferido, foi alvejado, mas há um bálsamo vindo do céu nessa noite, dizendo: eu vou sarar, eu vou curar nessa noite. E Deus manda com que nós vestimos a couraça da justiça, o cinto da verdade. O cinto é o que ajusta e é o que sustenta toda a armadura, porque a verdade, ela é a base, a verdade, aleluia, ela é o sustentáculo. Meus irmãos, um dia Jesus olhou para os fariseus e disse: vocês dizem ser filho de Abraão, mas são filhos do diabo, porque vocês mentem, porque o diabo é homicida, mente desde o princípio, é o
pai da mentira. Ou seja, o que o apóstolo está dizendo, o soldado de Cristo, o compromisso dele é com a verdade. Aleluia. Há um ditado que diz que a mentira falada ou repetida muitas vezes vira verdade. É engano de Satanás. A verdade é verdade, a mentira é mentira. Goste quem gostar, mas o seu compromisso é com a verdade. Não importa quem vai te aplaudir, quem vai te abraçar, quem vai virar as costas para você, mas o nosso compromisso é com a verdade. É por isso que Jesus disse no evangelho escrito por João, no capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Apocalipse vai dizer que ficarão de fora todo aquele que ama e comete a mentira. O que ama é o que tem prazer em mentir. Mente por qualquer coisa, mente tanto que a ponto dele mesmo acreditar na mentira que ele está contando. Aquele que comete e o que ama é aquele que sabe que o mentiroso está mentindo, mas ele apoia, ele investe na mentira, ele abraça a mentira. É por isso que o diabo persegue a igreja, porque nós não temos compromisso com a mentira. O nosso compromisso é com a verdade do evangelho, porque a verdade ela me confronta, mas ela me liberta. A verdade ela me confronta, mas se eu aceitar a verdade, depois ela me consola. É a verdade do evangelho. O apóstolo Paulo, ele prossegue dizendo, calçando os pés na preparação do evangelho da paz. Nós sabemos que o soldado romano naquele tempo, as suas sandálias, os seus sapatos, que eram usados na batalha, na guerra, feito de couro, porém embaixo ele tinha uma espécie de prego, aleluia, que era para dar firmeza na hora do contra-ataque, ele não escorregar os teus pés, não vacilar os teus pés, dava liga, dava garra, aonde ele pisava, ele tinha firmeza, ele tinha estrutura, o impacto podia vir, mas não vacilava os pés. O que o apóstolo está dizendo, aleluia, que o evangelho de Cristo, ele é o sustentáculo da igreja. Meus irmãos, me perdoem pela sinceridade, se prega tanto hoje um evangelho que é vacilante, um evangelho que não dá, que não tem segurança, que não tem perseverança, que não tem estrutura, aleluia. Mas sabe por que essa igreja está de pé? Porque o evangelho tem sido a nossa base, a palavra tem sido a nossa base. O impacto vem, mas os nossos pés não vacilam, porque estamos calçados com o sapato, com o calçado com os pés, com a preparação do evangelho da paz. Correndo, o versículo 16, ele vai dizer, tomando sobretudo o escudo da fé. Oh, meus irmãos, sabemos que o escudo, ele não é arma de ataque, o escudo é arma de... Agora olhe para cá, a fé, ela não é uma arma de ataque. Por exemplo, eu não posso expulsar o demônio pela minha fé, porque ela não é arma de ataque, aleluia. Eu não posso entrar numa batalha espiritual, eu não posso ir resgatar alguém pelo poder da minha fé, porque ela não é arma de ataque, ela é arma de defesa. Quando o mal vem, aleluia, ainda que eu não vejo, ainda que o mal tente minar a minha mente, ou minar o meu coração, eu me defendo dizendo, eu creio, eu não estou vendo, mas eu creio pela fé. A fé é arma de o escudo é arma de Agora olha que interessante, embora o escudo seja uma arma de guerra, ele nunca vai atrás, ele sempre vai na frente. É por isso que o escritor aos Hebreus escreveu no capítulo 10, versículo 27 a seguir, ele vai dizer assim, porque ainda um pouquinho de tempo o que há de vir virá e não tardar. Aí no 28 ele vai dizer, porém o justo viverá da fé. E lá no capítulo 11, no versículo 1, ele continua dizendo, ora, a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê,
mas é a convicção, a certeza, a prova, ou melhor, é o firme fundamento daquilo que se espera, mas é a convicção, a certeza daquilo que se não, você não está vendo, mas pela fé, você está blindando a promessa que Deus tem na sua vida. Aleluia. A fé é a arma de defesa, aleluia. O diabo está te atacando, dizendo não vai cumprir a promessa. O diabo está te atacando, dizendo o seu filho não tem melhora. O diabo está te atacando, dizendo o seu casamento acabou. Mas pela fé você está dizendo não, a promessa ainda está de pé, aleluia. Pela fé você está dizendo não, eu vou chegar lá, porque quem prometeu não foi o homem, quem prometeu foi Jesus, quem prometeu foi Deus, e Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele promete. Deixa eu correr para concluir. Aí ele vai dizendo, tomando sobretudo o escudo o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Que eram os dardos inflamados? Eram flechas, que naquele tempo não havia bomba, míssil. Então na ponta das flechas, eles colocavam fogo, e elas tinham também veneno. Mas quando os dardos inflamados vêm, é com o escudo da fé que você vai dizer, não, eu ainda creio na promessa. Aleluia. É com o escudo da fé que você vai olhar e vai dizer, está dando tudo errado, mas eu ainda creio. Aleluia. Você vai olhar e vai dizer, a porta está fechada, mas eu ainda creio. Aleluia. Você vai olhar para o seu lar e vai dizer, a batalha está travada, mas eu ainda creio. Aleluia. Deixa eu concluir. Então ele vai dizer aqui no versículo 17, tomai também o capacete da salvação, que eu não vou entrar no mérito por causa da hora, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É a arma de ataque, é a espada, é a palavra. Por isso que quando o diabo veio, lá em Lucas 4, para tentar Jesus, Jesus venceu pela palavra. Aleluia. O diabo vinha, Jesus disse, está escrito, é a palavra. Aleluia. A nossa arma de ataque é a palavra, porque ela é a única arma apta para discernir o pensamento e as intenções do coração do homem, a única que tem o poder de ir na divisão das almas e medulas. A palavra é a única que tem o poder de dissipar as trevas, que tem o poder de levantar o caído. A palavra é a única que tem o poder de libertar o homem das escravidão do diabo. Aleluia. Nossa arma de ataque é a palavra. E encerro aqui, e como nos revestir, e como buscar esse revestimento, como estar preparado, como ter êxito nas batalhas da vida, como ter êxito na batalha espiritual, como prevalecer mediante as, aleluia, as adversidades, as investidas de Satanás. A resposta está no versículo 18, onde o apóstolo vai dizer, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Oh, aleluia. Quer ter revestimento? É na oração, meus irmãos. Me perdoe pela sinceridade, se nós não tivermos calo no joelho, nós seremos alvejados nessa batalha. Se nós não tivermos uma vida de oração, nós estaremos frustrados nessa guerra. Para se revestir é no joelho, é na oração. Aleluia. A palavra de Deus nos dá vários exemplos, que eu não vou entrar no mérito para eu concluir, dos homens de Deus, dos heróis da fé, que venceram por intermédio da oração. E nessa noite, nesse encerramento, Deus nos convida a orar. Não é só aqui não, meus irmãos, é orar em casa, é orar na empresa, aonde você estiver, esteja debaixo de oração, coberto de oração. Deixa eu perguntar, quantos gostam de oração aqui? Quer ver o negócio mudar de figura agora? Quantos gostam de orar? Viu que diminuiu o número? Aleluia. Mas é a única forma de nós nos revestirmos, é debaixo de oração.
quando os discípulos foram enviados por Jesus, e o pai trouxe aquele menino endemoniado, jogou nos pés dos discípulos, eles não conseguiram expulsar. Aí o texto vai dizer que chegando em casa, eles olharam para Jesus e disseram assim: por que que nós não conseguimos? Aí Jesus falou para eles: essa casta de demônio só sai, algumas traduções vai dizer, só se vence com jejum e orar. É aí que nós buscamos o revestimento. Observa que o apóstolo Paulo não diz assim: Deus vai te revestir de toda a armadura. Não, ele vai dizer: revestivos. A expressão revestivos se aplica à responsabilidade de buscar esse revestimento, é minha. Aleluia. Então, se quer ter revestimento, ore. É debaixo de oração que nós vamos triunfar e vencer essa batalha em nome de Jesus. Quantos recebem essa palavra, digam amém. Amados irmãos, que Deus em Cristo vos abençoe. Muito obrigado pela honra, meu nobre pastor. Agradeço pela confiabilidade. Que o Senhor continue vos agraciando com toda a sorte de bênção, em nome de Jesus, também aos companheiros de altar. Agradeço a minha oportunidade.